Pelo Espírito nós podemos vencer a tentação, pelo Espírito nós podemos vencer as guerras, pelo Espírito nós vencemos Satanás e pelo Espírito nós nos tornamos conhecidos. A nossa fama se espalha como pessoas vencedoras, vitoriosas. Boa noite, pessoal. Todos bem? Vamos para a nossa mensagem de hoje. Consegue ver o que está escrito aí? 1, 2, 3 e... Um chamado à volta. Um chamado à volta. Nós falamos há um tempo atrás sobre isso. O chamado de Deus para a nossa geração não é mais o ide, é o volte. Por quê? É o volte à minha presença. É o volte. Toda a história bíblica, o primeiro chamado que nós vemos, a primeira menção do chamado, foi o Senhor chamando Adão. E a pergunta que Deus fez a Adão, a primeira pergunta que Deus fez a Adão: onde estás? Diga essa frase comigo: onde estás? Então, quando Deus fez esse chamado a Adão, você sabe que Adão estava fugindo da presença do Senhor, se escondendo da presença do Senhor, porque ele havia desobedecido ao Senhor. E aí, essa pergunta, ela é: aonde você está? Aonde você está que não está aonde deveria estar? Aonde você está que você não está no nosso lugar de encontro? Aonde você está que você não está aonde nós nos encontramos? Esse aonde você está é aonde você está que você não está na minha presença. Porque você sabe que hoje, com o dia a dia, com a nossa correria, justificando que a vida é corrida demais, nós cometemos esse erro de não estar aonde deveríamos estar, de não estar no lugar de comunhão, de intimidade, de relacionamento. E aí, o chamado de Abraão foi um chamado muito interessante também, porque nós falamos recentemente sobre Abraão, que sai de um lugar chamado Ur dos Caldeus para Canaã, mas para em Harã, e passa um tempo parado em Harã, por conta... Quem lembra o nome do pai de Abraão? Vocês gravaram bem, né? Porque Terá significa atraso. Atraso. Parou e ficou, viveu 205 anos num lugar e morreu num lugar que não era o lugar que era para ele ter morrido, porque parou no meio do caminho, nunca seguiu. Então, vem o Senhor e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, você está muito tempo parado aí, sai daí. E se ninguém vai sair, larga todo mundo e vai.
É um chamado. É um chamado. Então, eu poderia explorar muito isso aqui, ó. Aonde você está que você não está aonde deveria estar? E a pergunta para Deus, para muita gente. A pergunta de Deus. Aonde você está que não está no nosso lugar de encontro? A minha presença, na comunhão comigo, na intimidade comigo. Hoje pela manhã, um empresário me mandou uma mensagem, e o empresário que tem vivido coisas incríveis com Deus, e ele me mandou uma mensagem muito emocionado, e ele disse assim para mim: por mais que eu escutei muitas vezes o senhor falar sobre algo, mas da última vez que o senhor falou, que foi agora a semana passada, entrou dentro de mim de forma diferente. Quando o senhor disse que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que a Bíblia descreve, inclusive, de um dos sentimentos dele, ciúmes. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa que tem ciúmes, nós corremos o risco, que é aquele que é o Espírito de Deus em nós, que nos dirige, nós darmos mais atenção a pessoas ou coisas ou situações do que aquele que a nossa vida e o nosso destino depende dele. Porque se ele é uma pessoa, nós nos comunicamos com ele. Se ele é uma pessoa, nós temos intimidade com ele. Se ele é uma pessoa, nós falamos com ele o tempo inteiro. Ou não, ou ignoramos ele o tempo inteiro, o tempo todo. E aí, qual é o problema disso? Que nenhum relacionamento, vocês estão aqui, muitos de vocês estão em casais, nenhum relacionamento que uma das partes é ignorada, ele vai funcionar. Nenhum relacionamento em que não damos atenção ou não cultivamos intimidade, nenhum relacionamento vai funcionar. Inclusive, esse é o problema de muitos relacionamentos, que é o famoso: você nunca me ouve, você não dá atenção para mim, você dá atenção para todo mundo, mas não dá para mim. É verdade ou não é? Sim ou não? Se eu atender de 10 casais, o problema está na comunicação. Você não me ouve, você não me dá atenção, você dá mais atenção para os outros, dá mais atenção para o trabalho, dá mais atenção para os amigos, dá mais atenção para a família, dá mais atenção. E aí, o Espírito Santo é essa pessoa. Que se você quiser crescer, você tem que aprender. Aí hoje o empresário falava assim para mim: eu estou num estado, da semana passada para cá, que eu tenho cultivado uma coisa tão gostosa, porque eu falo com o Espírito Santo o tempo todo. O que nós vamos fazer hoje? Qual a direção? Quem nós vamos abençoar hoje? Para onde vamos? O que vamos fazer? Qual a probabilidade de uma pessoa que está o tempo todo conectada errar? Ela vai minimizar os erros. Outro chamado marcante foi o chamado de Moisés, quando Deus se manifestou na sarça e falou com ele de dentro de um arbusto que estava em chamas, a sarça em chamas, porém não se consumia. O texto diz que ele se aproximou. Ele olhou e falou: que impressionante. Mas ele não ficou só naquela palavra que impressionante, ele se aproximou. Diga essa palavra: ele se aproximou. Então, só quando ele se aproximou que Deus falou com ele, fez o chamado a ele ao propósito dele, que foi muito específico. O que o senhor quer dizer? Vamos para a prática? Aproximação. A gente não ouve o direcionamento se a gente não se aproxima. Tem um versículo que diz: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Samuel também,
quando Deus o chamou, e Deus chamou por 3 vezes, e ele não discerniu a voz do Senhor, somente quando ele diz, fala que o teu servo ouve, é que ele ouviu Deus falar de forma específica com ele. Entendeu ou não? Sim ou não? Deus falou 3 vezes, Samuel, ele não entendeu, não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia, e tem uma palavra que ela é muito forte, que no mesmo texto diz que a palavra não havia sido revelada a ele. Significa o quê? Você pode estar na igreja, sentado, ouvindo a palavra por muito tempo, você não entende nada dela, porque ela não foi revelada a você. Somente quando ele parou e disse, fala que o teu servo te ouve, é que aí o Senhor foi específico com ele, claro com ele. O que o senhor quer dizer, bispo? Você sentar. Se o seu relacionamento for superficial, você senta de forma aleatória, de forma bem superficial, você não ouve Deus falar com você. Você não discerne Deus falar com você. Se você não se aproxima para ver, só olha distante e fala, nossa, uau, que impressionante, e não se aproxima, você não recebe direções específicas. Se o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que tem sentimento, eu me relaciono com ele, de forma clara. Aliás, se a gente cultivasse isso de forma profunda, além de minimizar os erros, quando eu digo minimizar os erros, nós não cairíamos nas armadilhas que geralmente caímos. Porque se eu sei que o Espírito Santo, ele está comigo, a Bíblia diz que ele habita em nós, hoje nós somos o templo do Espírito, ele habita em nós, se ele está em mim, eu não quero perder isso. Então eu vou pensar no que eu falar, não vou pensar o que eu vou fazer, eu vou pensar onde eu vou olhar, que atitude eu terei, porque eu posso perder isso, e se eu perder, o prejuízo é meu. Êxodo 28, 36, do 36 ao 38, diz assim, ó, e farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como gravuras de selos, diga comigo, santidade ao Senhor. E colocará sobre um cordão azul para que esteja sobre a mitra. Estará sobre a frente da mitra. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas santas. E sempre estará sobre sua testa, para que sejam aceitos perante o Senhor. Então, olha aqui para mim, por favor. O que quer dizer esse texto? O que o sacerdote deveria ter? Lembrando que quando eu falo sacerdote, não olhe para mim, porque hoje todos vocês são. Depois de Cristo, todos são sacerdotes. Reis e sacerdotes perante o Senhor. Até porque já não tem mais um intermediário, você fala diretamente com o Senhor, você oferece suas ofertas diretamente ao Senhor, você tem o seu relacionamento diretamente com o Senhor. Então, o que o sacerdote era direcionado ao sacerdote? Ele tinha que ter um turbante, e nesse turbante tinha uma placa em ouro, em gravura, que estava escrito assim, ó, diga comigo, santidade ao Senhor. Deus ordenou essa inscrição e também essa santidade, diga comigo, era símbolo de autoridade. Então, olha que coisa interessante, olha o que eu preciso que entre dentro de você. Diga comigo, santidade produz, gera autoridade. Sem santidade não há autoridade. E qual é o problema disso? Que nós precisamos de autoridade.
Porque o mundo espiritual não respeita nada mais, nada menos do que a autoridade que foi dada a nós, como está em Lucas. A única coisa que gera autoridade é santidade. Então, nós fomos chamados como cristãos. Hoje nós não temos literalmente um turbante na cabeça e uma placa. Não é literal, mas é espiritual. Porque quando se fala uma pessoa, você se intitula, se chama de cristão, o que se espera de um cristão? O que se espera de um cristão? Não é aquilo que a gente olha por aí, tá? O que é o correto. O que é o correto. Não vamos banalizar, não, porque às vezes a gente fala assim, Deus me livre com um cristão. Eu também acho. Eu também acho que hoje está ridículo, vergonhoso. Na verdade, virou muito modismo, né? Agora vamos falar de cristão de verdade. O que se espera quando fala assim, um cristão? Essa pessoa é cristã. É um modelo, um discípulo de Cristo. E o que se espera de um modelo ou de um discípulo de Cristo? Que esteja estampado santidade ao Senhor. Como? Através da sua conduta, através das suas atitudes, seu comportamento. Isso é muito sério, gente, porque todo mundo quer autoridade, mas não há autoridade sem santidade. Todo mundo quer que as suas orações, elas sejam orações poderosas, só existe uma forma. O mundo espiritual, ele respeita, tem autoridade aonde há santidade. Do contrário, não há. Então fará chegar Arão, seus filhos, à porta da tenda da congregação e o lavarás com água. Água simboliza a palavra e o Espírito Santo. Eu poderia mudar tudo isso e dizer assim, quem quer uma vida gloriosa, poderosa, cheio de unção, cheio de autoridade, abençoada em todas as áreas, quem quer ser bem-sucedido em tudo que fizer? Todo mundo levanta a mão, pronto. Isso todo mundo quer. Mas para chegar a isso é possível? É. Santidade gera autoridade que vai gerar resultado. A gente sempre olha e diz assim para as pessoas, né? As pessoas, a gente tem um perfil de pessoas que você espera, né, das pessoas, para você ter um mínimo de convivência ou relacionamento com as pessoas. Se eu disser assim, querido, você quer se relacionar com pessoas, qual o perfil das pessoas que você quer se relacionar? Pessoas verdadeiras? Sim ou não? Honestas? Pessoas confiáveis? Sim ou não? Pessoas limpas? Se eu for descrevendo todo o perfil aqui, que a gente cobra das pessoas e espera que está tudo certo, você vai encontrar o perfil cristão. A gente vai encontrar o perfil cristão. As mulheres solteiras buscam o perfil de um homem de Deus. Os homens, para casar, buscam o perfil de uma mulher de Deus. Com caráter, verdadeira, honesta, sim, sim, não, não. Pessoas para fazer negócio, pessoas para se relacionar. Casais que estão desajustados, tudo que quer no outro é o perfil de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Com fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Sabe o que está em Gálatas 5, 22, né? Sabe, né? É o fruto aonde é o Espírito. E toda vez que você vai ouvir de uma pessoa falar assim, essa pessoa assim, eu sou cheio do Espírito Santo, vai lá
Mede pelo fruto. Está simples. Não, uma pessoa, para mim, não importa quais os dons que ela diz que tem. Eu falo em línguas, eu tenho revelação, eu tenho sonho, eu vou no fruto. Eu já combato pelo fruto. Desculpa, mas você está mentindo. Porque o fruto não diz isso. Ponto de partida é fruto. Depois a gente vai para os dons. Se não tem um fruto, não tem dom. Não se engane e não se deixe enganar. Ponto. A mitra porá sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porá sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. O azeite dá o azeite dá Quando nós estudamos a história de Sansão, que Sansão é um modelo, o modelo de alguém que foi criado por um propósito incrível, por um propósito poderoso. Vamos lá, hein? Vou entrar em pontos bem chatos aqui, tá? Dá um calafrio na barriga aí. Sei que às vezes quando eu falo assim, a pessoa já... Mas eu tenho que falar, eu tenho que fazer advertência. Você sabe por que eu tenho? Porque eu vejo vidas sendo destruídas todos os dias. E eu vou te falar nos pontos que eu vejo. E às vezes quando as pessoas chegam a mim para socorrer, às vezes deixou ir longe demais. Longe demais. Aí, até para a gente ajudar, às vezes fica complicado. Sansão foi um homem que foi gerado com um propósito muito especial. Sansão, a mãe de Sansão era estéril, né, e o pai já de idade avançada. E aí vem, outro dia eu disse isso para um homem. Eu disse isso para um homem, você vai entender por que eu disse isso para um homem. Sansão, quando Deus, o anjo apareceu e disse que a sua esposa geraria Sansão e esse seria consagrado desde o ventre, diga essa palavra comigo, consagrado desde o ventre. Nasceu com um propósito, nasceu para um propósito específico, especial, consagrado, separado. Sansão, ele foi um homem ungido pelo Espírito Santo, um homem que quando a Bíblia diz que o Espírito possuía ele, tomava a vida dele, é assim, era imbatível, não tinha tamanho de homem, não tinha tamanho de exército, não tinha nada que poderia detê-lo, que eu acredito na mesma coisa hoje. O senhor acredita da mesma forma? O que nos diferencia é o Espírito de Deus na nossa vida, o resto somos todos iguais. E o quanto ele tem de nós, não nós dele. Quando o texto diz que Sansão, às vezes com coisas insignificantes, como uma queixada de jumento, ele derrotou um exército inteiro com 1000 soldados. Um exército com uma queixada de jumento. Quando ele se permitiu ser amarrado, a Bíblia diz que os filisteus vinham já comemorando, e Sansão, quando olhou, a Bíblia diz que o Espírito tomou a vida dele, quando o Espírito tomou, ele arrebentou aquelas cordas como se não fosse nada. Quer dizer o quê? Nada podia detê-lo, nada o amarrava. Só que Sansão é aquele tipo de pessoa que tinha algumas coisas que foi estabelecido na vida de Sansão que ele não poderia tocar desde o seu nascimento. Sansão, como ele era consagrado ao Senhor, ele era esse perfil, né? Um homem separado e consagrado ao Senhor. Sansão não podia tocar em coisas mortas, não podia beber do produto da oliveira, do vinho ou qualquer outro derivado, não podia se relacionar com mulheres estrangeiras e nunca passaria navalha na sua cabeça. E ele começou a quebrar a sua aliança com o Senhor devagar. Ele foi, um dos primeiros erros dele foi tocar em coisas mortas. Ele foi lá no um leão que ele matou, depois de passar alguns dias, ele passa lá, está o leão, e o
as abelhas fizeram um favo de mel e ele pegou daquele mel, comeu e deu ao pai, ali ele já começou a quebrar. Tudo bem, passou. Daqui a pouco ele se relaciona com uma mulher estrangeira. E o espírito estava lá. Aí ele encontra Dalila e começa a se relacionar com Dalila. Dalila era uma prostituta. E ele começa a se relacionar com Dalila, e Dalila, que foi comprada para descobrir o segredo da força de Sansão, que tem aquela frase que eu gosto muito, que é uma frase que ela grita muito para mim, quando Dalila forçava ele para que ele contasse qual é o segredo da força, e ele foi ocultando aquilo dela, e ele dizia assim: se isso acontecer, se fizer assim comigo, eu serei como qualquer outro homem. Essa frase grita para mim. Por quê? Porque ele não era como qualquer outro homem. Nós não fomos chamados para ser como qualquer outro homem. Mas, se ele fizesse, ou seja, se ele quebrasse a sua aliança com o Senhor, ele seria como qualquer outro homem. Ele não se diferenciaria mais. E o texto diz que ele foi sendo minado por Dalila. Ele foi sendo o quê? Então, mas aonde eu quero chegar com isso? Primeiro, ele estava com quem ele não deveria estar, ele estava fazendo o que ele não deveria fazer, e aquilo foi minando ele. Aquilo foi minando as suas forças. O cara que era imbatível, de repente, esse cara está tão desgastado que esse cara está querendo a morte. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Coisas que nós nos envolvemos, que não deveríamos nos envolver, que vai minando as nossas forças. Quer um exemplo? Quer que eu seja curto, grosso e objetivo já? Sim ou não? Homem na imoralidade, pessoas na pornografia, que hoje tanto faz homem como mulher. Que vai, acessa isso e começa a acessar, isso vai minando, e vai dominando a vida da pessoa, vai dominando, a pessoa não consegue já se ver livre disso. Vai roubando comunhão, vai roubando autoridade, vai roubando intimidade. Que é uma desgraça. Esse é um ponto, tá? A gente pode ir para muitos outros. Isso vai dominando a pessoa, vai minando a pessoa. Vai roubando autoridade, vai roubando comunhão, vai roubando vida, vai roubando relacionamento, vai roubando. Qual o problema disso? Todos nós queremos uma vida vitoriosa. Todos nós queremos autoridade. Todos nós queremos uma vida abençoada em todas as áreas. Qual foi o problema de Sansão? Ele confundiu longanimidade com impunidade. Esses dias eu disse assim para um homem que eu estava atendendo: você quer governar o mundo, você não governa você? Que às vezes as pessoas chegam, a oratória é linda, maravilhosa. A oratória fala grosso, bonito. Fala comercialmente, fala o mundo dos negócios, fala. E aí quando você entra a fundo na vida da pessoa está perdendo para ela. Perdendo para coisas que acaba sendo uma contradição. Espera aí, eu quero liderar, eu quero governar, eu quero que Deus confie coisas grandes nas minhas mãos, eu quero liderar, eu quero influenciar pessoas, eu quero afetar. Então afete você. Comece por você. Governando. Autoliderança. Autogoverno. Porque senão não há autoridade. Ah, eu não consigo. Consegue, a gente consegue o que a gente quer. Tudo que está dentro da nossa zona de interesse e a gente realmente esteja determinado a fazer. A força de vontade tem que ser maior.
Não, minha vontade de vencer é muito maior do que a vontade da carne. Minha vontade de vencer é muito maior. Minha vontade de ter um futuro poderoso, terminar os meus dias bem, é muito maior do que a minha vontade de saciar a vontade da minha carne. Por que o senhor está falando sobre isso? Porque por algumas vezes ele já estava sendo minado por Dalila. Dalila só tinha uma intenção: destruir Sansão. Que ele contasse o segredo da sua força. Ele já vinha quebrando e Deus sendo longânimo com ele. Mas quando ele quebrou em definitivo, tem um texto que nos estremece. Diz assim: ele não sabia que o espírito já tinha saído dele. E aí, quando ele se levantou e disse assim: vou, o texto é dessa forma. Eu não vou ler para você porque não está aqui. Você pode ler Juízes 16. O texto: vou me levantar e vou sair como das outras vezes. Não, mas o texto diz assim: ele não sabia que o espírito tinha se retirado dele. E quando o espírito se retirou dele, ele já não tinha mais o mesmo poder. Ele já não tinha mais a mesma autoridade. Ele não tinha mais a mesma força. Porque a força vinha do Espírito de Deus. Quem está entendendo, por favor? Então isso é o que tem que gritar para nós. Porque o que nos diferencia? Você já viu um dia, alguém já conheceu em algum momento, algum homem que você teve alguma admiração por ele, você falava: poxa vida, esse é homem de Deus, esse homem é ungido, esse homem tem autoridade, esse poder. E quando esse homem, por alguma razão, foi vencido e ele caiu, você olha para ele e você fala assim: meu Deus do céu, o que aconteceu com fulano? Porque o que diferenciava ele? O Espírito de Deus na vida dele. É isso que fazia dele alguém tão especial. E quando ele perdeu aquilo que o tornava tão especial, ele virou um homem comum. Quem lembra o que é ao contrário da palavra santo? Hã? Comum. Ou é santo ou é comum. Diga comigo: ou é santo ou é comum. Comum está cheio. Ou é santo ou é comum. Santo é consagrado, santo é separado, santo é destinado a um propósito, a uma missão. Quando Deus, olha que coisa interessante, né? Quando Deus ordenou a Moisés e Arão que falassem a rocha, e ao invés de falar a rocha, porque a primeira vez, olha como é sério, ó, presta atenção. Às vezes as pessoas dizem assim, ó: não, eu sei como Deus pensa, eu sei como Deus trabalha. Sabe? Não. Ninguém sabe. Deus não tem um modelinho. E nem tem um modelo para mim, um modelo para você, um modelo, porque a particularidade de Deus é com cada um. É com cada um. Aí Moisés um dia vai lá, está no deserto, acabou a água, Deus fala: vai lá e bate na rocha. Bateu, ela jorrou a água. Aí vem a segunda situação. Acaba a água novamente, agora o Senhor falou: agora vai lá e fala com a rocha. O que ele fez? O que ele fez? Bateu. Saiu a água da rocha? Saiu, sim ou não? Saiu? Saiu. O que o senhor quer dizer com isso? Que nem sempre o resultado é sinônimo de aprovação. A água saiu. Ele bateu, ele queria que saísse, ele foi, era para falar. Aí, sabe, logo após ele bater e sair a água da rocha, o que o Senhor falou para ele? Vem cá. O que eu disse para você? Fale a rocha. Você bateu, você deveria ter me honrado diante de toda a nação. E você me desonrou diante da nação. Sabe o que isso custou para ele? Entrada na terra prometida. Ele não entrou.
Sobre o que o senhor está falando? Nem resultados não anulam a desobediência aos mandamentos. Diga a palavra assim, ó, ordem simples. Nós precisamos estar atentos às ordens. Nós precisamos estar atentos aos direcionamentos. Por que eu comecei falando sobre o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem ciúmes de você, o Espírito Santo é o Espírito de Deus dado a nós, colocado em nós, para nos guiar, nos direcionar, para nos capacitar para sermos cristãos, para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se nós conversamos com o Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. Tem alguém que já leu o livro Bom Dia, Espírito Santo? Se não leu, eu te recomendo, leia ele, vale a pena. Vai te dar uma noção do que nós estamos falando. Bom dia, Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele se comunica com você. A presença dele está com você o tempo todo. Agora, imagine se ele é ignorado o dia todo. Eu nunca falo com ele, eu nunca peço direção, nunca peço orientação, não cultivo o relacionamento com ele, não busco dele, porque o Espírito Santo, que é uma frase que eu gosto de colocar todo mundo refletir, se existe os 9 frutos do Espírito, se existe os 9 dons do Espírito, se existe os 7 Espíritos, a gente tem que parar e perguntar assim, quantos eu tenho? Quantos eu tenho? Você já tem uma resposta para, às vezes, aquelas perguntas que a gente, por quê? Por que não acontece? Por que Deus não vai? Claro que não. Não tem revestimento nenhum. Eu não entendi nada. Quem conhece o fruto do Espírito? Vê se isso aqui é bom para mim ou bom para você, ou bom, se é bom para Deus ou é bom para nós. Mas o fruto do Espírito é. Qual é o primeiro ali? O amor está dentro de mim. Amor, eu exalo amor. Eu ando em amor. Amor. Eu amo. Andar em amor. É o fruto. Qual é o primeiro e o segundo grande mandamento? Não tem cristianismo sem amor. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. E o segundo qual é? O próximo como? O próximo como a mim. Quem é meu próximo? Alegria. Diga comigo, alegria. Você sabe que quando você vai para Filipenses 4, diz, alegrai-vos. Já é um mandamento. Mas não estou com vontade de estar alegre. Não interessa, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É fruto. Ele está aqui, ele produz esse fruto. Eu sempre gosto de refletir sobre isso, porque essas 9 características aqui traz sucesso a qualquer pessoa que não tem sucesso, em qualquer área da vida. Em qualquer.
É bom lidar com uma pessoa que tem alegria, gente? Sim ou não? Não é gostoso você, sempre que você encontra uma pessoa ou está com uma pessoa, tem pessoas que o ambiente pode estar pesado, ela chegou, ela muda o ambiente. É ou não é? Pessoa alegre, uma pessoa sorridente, uma pessoa de bem com a vida, pessoa otimista. Diga paz. É gostoso se relacionar com pessoas que só de conversar com ela você recebe paz. É ou não é? Hã? E não tem os rouba-paz? Hã? Você conhece alguém que rouba a paz? Hã? Agora, quando você encontrar com um, você fala, vai buscar o Espírito Santo, vai. Está faltando o Espírito aí. Diga comigo, paciência. Isso aqui não é termômetro meu, não. Isso aqui você pode ignorar, fique à vontade. Porque eu conheço muita gente que ignora isso aqui, o preço é alto. É alto. Verdade. Porque começa nos relacionamentos pessoais. Porque isso aqui te leva ao fracasso. A falta disso aqui vai levar ao fracasso em relacionamento, seja amizade, relacionamento conjugal, relacionamento profissional. Isso aqui devasta a vida da pessoa. Paciência. A palavra paciência e perseverança é da mesma raiz. Nós precisamos de paciência. Paciência para com as pessoas, paciência para esperar, perseverança para aguardar, perseverança para continuar. Já viu alguém que não tem perseverança ser bem-sucedido em alguma coisa na vida? Sim ou não? Não. Não vai ver. Por quê? Porque ela não é perseverante, ela não é continuista. Ela sempre começa e ela para. Paciência. Eu preciso de paciência para lidar com as pessoas, porque as pessoas não são igual a mim. Elas não pensam como eu. Elas não têm a minha personalidade. Eu sempre falo uma coisa para vocês, gente. Deixa eu falar uma coisa muito bacana para você, porque a igreja é um negócio assim, tem nada mais profundo que igreja em lugar nenhum dessa vida. Não tem nada mais profundo para conhecer o ser humano do que igreja. É igual quando as pessoas chegam para mim e falam assim, fiz o estudo da personalidade, descobri que eu sou dominante. Eu descobri que... Tem gente que já fez de trás para frente, de frente para trás, eu falo assim, ignora tudo isso, que isso aqui não vai mudar nada para você, que você precisa ter o fruto do Espírito, porque a tua personalidade tem que ser essa aqui, ó. Ela tem que ser moldada. Porque é só para a gente entender um pouquinho. Uns é fleumático, outros são melancólicos, outros são sanguíneos. Cada hora eles dão um nome novo, né? Não é? Agora é o influente, agora é o dominante, é estável, conforme. E aí? Descobri minha personalidade. É o quê? E aí, o que você vai fazer com ela? Não é? Tem que ser moldada do mesmo jeito. Não, eu acho legal. Eu acho. Já começa pelo ponto, quem já fez estudo da personalidade, por favor? Então você já sabe que o outro não é igual a você. Ponto. Então você já sabe disso. Você já sabe que ninguém é igual. Às vezes o que a pessoa está chamando de descaso, de uma pessoa que ignora o que ela fala, está ligado à personalidade dela. Não é verdade? Cada um tem uma personalidade. Uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, um dominante, por exemplo, ele tem dificuldade de ouvir, você tem que ser direto. Mulher, quem tem um marido que é dominante aqui? Pabufe, vai direto ao assunto.
O outro, tem outro que a personalidade é mais analítica. Você vai ter que dar explicação da explicação, senão você não... né? Tem que dar explicação da explicação, senão ele vai falar assim, está querendo me enganar, está querendo me iludir. Tem que explicar, tem que ser claro. Eu acho legal, né? Mas às vezes a pessoa, ele confunde, porque tudo isso tem que ser transformado na personalidade do Espírito. Não vai dispensar que eu tenho que ter amor, não vai dispensar que eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter paz, eu tenho que ser uma pessoa paciente ou perseverante, uma pessoa amável. Diga comigo, amabilidade. Uma pessoa amável. Eu tenho o Espírito de Cristo. As pessoas olham para mim, eu sou cristão, eu tenho o Espírito de Cristo, eu sou amável. É fruto. O interessante é que às vezes a pessoa fala, gente, como começa a leitura ali? Não, mas aí tem aquele que vai falar assim, mas isso aí não está errado. Não. Porque está falando de muitos. É porque tudo isso compõe um fruto. É um fruto. Senão o fruto é incompleto. E nós precisamos ter o fruto completo. Senão você está com a metade do fruto só. Entendeu? Às vezes você quer desfrutar de uma mexerica inteira, você vai ter um gomo só. Um gominho só. Diga bondade. Que pessoa maravilhosa, né? Que pessoa incrível aqui, né? Hã? Diga fidelidade. Todo mundo quer pessoas leais, fiéis. É ou não é? Aí imagina, diga comigo, mansidão. O que é mansidão, gente? Amém. O que é mansidão? Força sob sujeição. Extremamente forte, porém essa força está canalizada. Como entender isso? Um cavalo. Cavalo choco, cavalo manso, tem a mesma força. Só que um com força canalizada, maravilhoso, você utiliza ele de forma maravilhosa, e o outro não. Diga comigo, e domínio próprio. Domínio próprio é autogoverno, autoliderança. Bicho, já ouvi isso inúmeras vezes, ok, estou repetindo de novo. Por quê? Porque começa assim, às vezes a gente... Eu comecei dizendo assim, a gente quer viver coisas grandes, incríveis. Por que foi nos dado o Espírito? Por que Jesus disse assim, eu estou indo, mas não vos deixarei só. Enviarei o outro Consolador, o ajudador, o Espírito Santo. Para o quê? Para ajudá-los. Para capacitá-los. Agora, isso aqui não pode, eu faço a leitura disso aqui, mas eu não busco isso aqui. Eu só tenho essa vida. Ela está passando e eu estou ignorando coisas que eu não posso ignorar. Tudo que a gente ignorar vai aparecer na ponta. Você quer sucesso. Você quer uma vida abençoada, vitoriosa. Não tem jeito de ter sem o ponto de partida. Comecei dizendo, o que se espera de um cristão? O que é? Aí você olha o fruto aonde o Espírito está produzindo. Olha o fruto. Agora eu vou para o ponto aqui, por onde eu comecei. Então, você não pode, aquilo que te dominava não pode te dominar.
Aquelas coisas que vão roubando você tempo, energia, comunhão, autoridade. Por que o senhor tocou nesse ponto? Porque esse ponto, por exemplo, que eu acabei de tocar, por exemplo, é pornografia, imoralidade. Isso aí vai matar qualquer pessoa, arrebentar com a vida de qualquer pessoa. Está arrebentando com pessoas, está arrebentando com lares, está arrebentando com famílias, está arrebentando com casamentos. Por quê? Porque isso é uma droga. Devasta mais do que cocaína. E nenhum casamento, nenhum cônjuge vai competir. Não há mínima possibilidade de competir com aquilo. Já perdeu. E se você entra nessa, é uma porta que o diabo ele tem para dominar você e te manter no mesmo lugar, ou não tem o mesmo lugar, né? Fazer você retroceder na vida, em áreas da vida que era para estar lá na frente. Ah, mas não tem ninguém vendo. O Espírito está vendo e o diabo também. Os dois estão vendo. E aí eu fui chamado para ser diferenciado, não ser como qualquer outro homem, mas eu estou permitindo que o diabo use de uma isca, como foi Dalila, para minando as minhas forças e me destruir. Quem está entendendo, gente? Estou te ensinando. Ah, eu não concordo com isso. O problema é teu. A vida é sua. Você só vai descobrir isso na prática. Eu já estou falando do que eu vivo e do que eu atendo. Você acha que eu fiz um alerta aos pais agora, a semana retrasada, eu fiz um alerta aos pais por pegar adolescente que já está descontrolados. Totalmente descontrolados. Que dificilmente só uma obra do Espírito Santo para poder limpar, porque quando isso entra, é como um lixo radioativo que entra e vai levar anos para sair. Lembra da usina nuclear lá do Japão? Como é que chama lá? Não está até hoje lugares isolados lá? Porque vai levar anos para descontaminar. Porque tem coisas que entram na vida da gente e entra como uma contaminação. E leva anos para isso sair de você. Por isso que nós precisamos assim. Então agora vamos entrar na palavra que está na moda. É uma imersão na santidade. É uma imersão em Deus. Buscando as coisas que vai nos limpando. Eu preciso disso aqui para ser bem-sucedido em qualquer área da minha vida. Eu preciso do fruto do Espírito para ser bem-sucedido em qualquer área da minha vida. Ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor. Lê lá comigo, ó. E Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava em pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. Por que Satanás estava acusando? Por causa das roupas sujas.
as roupas sujas, assim como o sacerdote estava ali diante do anjo, Satanás estava à direita. Para quê? Para acusar. Qual o nome de Satanás, gente? Um deles. Acusador. Quando você dá margem, o que ele vai fazer? Ele vai te acusar. Como é que ele rouba a autoridade de uma pessoa? Acusando. Como é que você vai vencer se você fez isso? Como é que você vai vencer se você fez aquilo? Como é que você, se você está nisso, como é que você vai... Está entendendo? Roupa suja, biblicamente, significa o pecado. Essa é a roupa que nós vestimos, não é essa. É essa. Essa é a roupa. E essa roupa não pode estar suja. O pecado suja. Essa roupa tem que estar limpa. Porque você vê que ele não poupou o sacerdote estava, o anjo do lado, estava no altar e ele acusando. Só que o Senhor disse, tirai a roupa suja dele. Tira a roupa suja. Deixa eu fazer uma pergunta direta. Quem quer vencer, gente? Mas o quanto você quer? Porque quando você quer, você vai pagar o preço. Bispo, não é fácil, mas quem disse que seria? Por isso, vencedor. Tem que vencer a dor. Vencedor é de vencer a dor. É os que vencem. Vence o eu, vence a carne, vence as emoções, vence a natureza humana, vence o diabo, vence o pecado. Por isso que nós somos chamados de mais que vencedores. O quanto você quer vencer? Porque nem todo mundo que diz que quer, quer de verdade. Eu sempre falo uma coisa para você. De quando eu estou no ministério, de quem começou comigo, sabe quantos restam? Só eu. O resto todos foram vencidos no caminho. De quem começou comigo, todos foram vencidos. Inclusive muitos depois de mim. Por quê? Todos nós somos atacados. Todos nós somos atacados das mais diversas formas. O papel do diabo é lutar para nos derrubar. O nosso papel é não permitir. O papel do diabo é tentar impedir que Deus cumpra com o propósito que Ele tem com você. O seu papel é não permitir permanecer no propósito. Quantos de nós vamos chegar? O Senhor disse assim em Lucas 18, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Desse grupo que está aqui hoje, quantos vão estar aqui o mês que vem? Desse grupo que está aqui hoje, quantos vão estar o ano que vem? Desse grupo que está aqui, quantos realmente estarão quando Jesus voltar? É duro falar isso. Se eu perguntar aqui, talvez, eu tenho um grupo aqui pequeno de 10, 15 anos, de 20 anos na igreja, de quando a igreja nasceu, dá conta nessa mão aqui. Hã? Quem? Levanta a mão. De quando a igreja nasceu? De quando a igreja nasceu? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passou dessa mão aqui. Precisa atualizar, então não passa dessa mão. Já pensou? É isso. Por quê? Quantos vão sendo vencidos no meio do caminho? Você já leu
Estou mudando todo o sermão hoje. Deixa eu só terminar aqui. E eu disse: coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Coloca uma limpa. Coloca uma com o símbolo santidade ao Senhor, nova. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com trajes. E o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, então tu também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Quer dizer, estou dando autoridade a você, estou dando poder a você. Estou tirando as vestes sujas, estou colocando vestes novas. Estou colocando um turbante novo, santidade ao Senhor. Estou dando uma posição de honra. Muitos são chamados e poucos o quê? Não é só para salvação, para a missão. Não é só para salvação, não, é para a missão. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Seja esse que é como luz em meio às trevas, esse que escolheu ser verdadeiro, esse que escolheu viver, que não está brincando com a coisa mais importante, que é a sua vida, a sua salvação. Seja esse, ô bispo, os que vieram antes do Senhor foram vencidos como? Cada um de uma forma foi cair no meio do caminho. E o Senhor, porque o Senhor teve a oportunidade de também, inúmeras vezes, de ser vencido também. Porque cada vez que nós entramos numa guerra, compramos uma briga sua, nós estamos mexendo com o inferno. Pelo menos respeite isso, valorize isso. Porque cada vez que nós entramos num jejum, numa guerra de oração por você, muitas vezes nós nos sentimos, nós levamos mais a sério do que você, e nós estamos comprando uma briga, e essa retaliação vem contra nós, vem contra a nossa casa, a nossa família. Eu tenho recordações de muitas vezes chegar na minha casa, após uma reunião forte de oração, de trabalho de libertação, de entrar na minha casa, era como se o inferno estivesse dentro da minha casa. Eu abro a porta de casa, era como se o inferno estivesse lá dentro. Minhas crianças eram pequenas. Eu sentia a retaliação, a opressão em casa, querendo atingir meus filhos. Porque é assim. Porque você acha que quando nós nos levantamos em oração com você, em jejum com você, para repreender o mundo espiritual que vem lutando contra você, que vem tentando destruir a sua vida, você acha que não há um levante contra nós? Sim ou não? É onde muitos pastores não suportam. É muitos pastores não aguentam o peso, a guerra que é. Então, só tem uma alternativa. Pessoas como nós, só tem uma alternativa. Não pode encontrar margem. Não pode encontrar brecha, porque se ele encontra a brecha, ele nos arrebenta. E é o que acontece muitas vezes. Quando ele encontra uma brecha, ele te arrebenta. Então não dê essa brecha. Cerque de todos os lados. Não impeça aquilo que Deus tem com você. Ele vai lutar de todas as formas, ele vai lutar para você abrir brecha, ele vai lutar para você. Faça a sua parte, seja um vigilante, seja uma pessoa, uma coluna firme. Espera aí, eu vou lutar pelos meus, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar. Quando eu falo para vocês, outro dia eu citei, acho que foi domingo, que eu falei das coisas que o meu pai fez. De que forma o senhor olhou para o seu pai para vencer isso? Eu olhei para o meu pai como uma pessoa cega, que o diabo tinha total acesso à vida dele, tinha domínio à mente dele, tinha domínio ao coração dele, usava ele de forma com total liberdade. Então eu vou ter raiva do meu pai? A raiva é do diabo.
Tanto que hoje meu pai não é o mesmo homem. Está liberto, transformado. Não é verdade? Aí se eu sou idiota e eu deixo entrar um sentimento errado no meu coração, eu vou travar a minha vida porque eu já sei qual é o mandamento: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem prolongue os dias na terra. Quer ser feliz, quer ser bem? Honra teu pai e tua mãe. Eu vou cair nessa armadilha? Não, eu enxerguei que por trás daquela ação existia uma atuação. Amém? Deixa Deus tirar as vestes sujas. Deixa Deus colocar um turbante novo. Autoridade ao Senhor, santidade ao Senhor. Deixa Deus te levantar e te usar, não dá margem. Não dê margem. O papel dele é tentar te derrubar, o seu é não cair nas armadilhas dele. E olha que ele é criativo, hein? Olha que ele é criativo demais. Você acha que ele não está? Uma vez eu peguei uma pessoa endemoniada aqui, e eu nunca vou me esquecer disso. O demônio falou assim na boca dela: fazia 12 anos que eu estava esperando para entrar na vida dela. 12 anos. E aí eu me lembrei de um documentário que eu assisti, onde eles passaram 3 dias filmando uma sucuri, e no documentário eles mostraram que ela marcou um animal que ela tinha escolhido, e os outros chegavam perto dela, não deu bote nenhum. Ela esperou 3 dias para quando aquele chegasse, ela ia dar o bote nele. E aí eu associei que o demônio falou na boca daquela mulher: fazia 12 anos que eu estava esperando para entrar na vida dela, que eu queria destruir. Quando ele encontrou a abertura, ele entrou e destruiu. Está tudo certo, que a Bíblia diz: o diabo, o vosso adversário, anda bramando, rugindo, andando ao derredor, buscando a quem possa devorar. Amém? Fique em pé, por gentileza. Deixa eu voltar aqui. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo, e Satanás de pé, à direita, para se lhe opor. E o Senhor disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava em pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. Coisa linda, né? Que coisa linda. Te vestirei com outra vestimenta. Estou tirando as roupas sujas. Estou colocando vestes novas, limpas. Essas vestes imagine você, todo mundo talvez já teve essa experiência ou não. Você, por alguma razão, você chegar numa poça de lama, e rolar nela. Enquanto aquilo está molhado, tudo bem. Mas conforme aquela lama vai secando no seu corpo,
vai te dando uma agonia, vai te dando uma gastura que você não vê a hora de correr para tirar aquela lama do corpo. É verdade ou não é? Imagina essa cena. Você rola na lama e depois ela seca no seu corpo. Fica aquela coisa seca que te incomoda. Você vai sair desesperado para correr, para entrar debaixo de uma ducha ou pular num rio para poder tirar aquela lama do seu corpo. É assim que a gente tem que fazer com o pecado. Ainda que você escorrega e se suja, você corre para se limpar. Imagine você com uma roupa bem branquinha, linda, e uma marca cara. Tem alguma marca que você admira? Pensa numa aí. Você fala, gostaria de ter uma peça dessa marca aqui. Aí imagine você vestido com essa roupa. Linda. Caríssima. Mas bem branquinha. E de repente você vai comer uma bela macarronada e você deixa cair nela. O que você vai fazer? Esses dias aconteceu isso comigo. Uma camisa branquinha, novinha. Eu invento de comer com o prato na mão. E justo o que não podia acontecer, aconteceu. Eu deixo escapar e cai. Eu olhei para a Liliane e falei assim, olha o que eu fiz. Eu deixei o prato correndo e fui tirar a camisa e falei para ela, o que faz com ela agora? Tem que pôr de molho, tem que jogar detergente, o que tem que fazer? Porque eu não queria que aquilo secasse na camisa. Imagine se a gente tivesse o mesmo zelo e o mesmo cuidado com a nossa vida. Está entendendo? Opa, respingou. Deixa eu correr. Vai ser rápido. Vou falar por mim. O prato eu coloquei numa mesinha que estava assim do lado e já levantei. Por mais que o negócio estava gostoso. Mas eu dei prioridade a limpar. Porque era assim, eu não posso deixar secar. Porque se secar, vai ficar mais difícil. Não é verdade? Imagine, nós erramos, nós falhamos. Mas nós precisamos ser rápidos. Precisamos correr. Correr para poder tirar a sujeira, correr para tirar, não deixar nem que manche. Quando você é rápido, você não vai dar nem margem para aquilo ali, ó, para essa acusação. Não, corri, mas já acertei. Coloca uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Autoridade, santidade ao Senhor. Que as pessoas olhem para você e você seja sinônimo disso. Que as pessoas olhem e vejam que tem aí um cristão de verdade. É o que eu sempre escuto as pessoas falarem, né? A famosa frase, todo mundo faz. Eu já gosto de dizer, eu não faço.
Todo mundo age assim. Eu não ajo. Como disse Sansão, né? Se isso acontecer, eu serei como qualquer outro homem. Quer dizer, eu não sou como qualquer outro homem. Você não foi chamado para ser como qualquer outro homem. Você não foi chamado para ser como qualquer outra mulher. Vocês foram chamados para algo especial. Para algo que os diferencia do mundo. Eu tenho ciência que a única coisa que me diferencia é o que há dentro de mim. O contrário. Inclusive o respeito e a admiração que vocês têm por mim é pelo que tem, o que há em mim. Do contrário, seria mais um no meio da multidão. Nem o respeito nem a admiração de vocês eu teria. Porque é o que nos diferencia. Então nós precisamos valorizar aquilo que nos diferencia. Aquilo que nos torna diferente, especiais. Santo é separado. Que as pessoas possam olhar para você, só de conversar com você, ela olhe para você e veja. Santidade ao Senhor. Porque você fala diferente, você se comunica diferente, você tem uma postura diferente. Bispo, isso não é fácil. Como se diz, né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, né? É justamente por não ser fácil. E é isso que nos torna especiais e mais que vencedores. E é isso que traz essa coisa gostosa, para a gente poder falar, comunhão com Deus. Lembre-se que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer andar com você. Ele quer estreitar a intimidade com você. Cultive isso. Para a gente não estender mais, feche seus olhos. Deixa Deus falar mais profundamente ao teu espírito, porque Deus fala conosco. E fortalece. Deus quer tirar as vestes sujas. Tirar as vestes sujas, colocar vestes limpas em você. Tirar a mitra suja e colocar uma mitra nova em você. Escrito santidade ao Senhor. O diabo não vai ter poder para te acusar. O diabo não terá poder para tocar no que é seu. Não terá poder para roubar você. Ele não terá poder. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E nunca falte óleo na sua cabeça. E se você pode fazer essa oração e dizer: Senhor, eu estou tirando agora correndo. Se respingou alguma coisa nas roupas, você pode agora correndo dizer: eu estou tirando essas vestes, porque eu não vou permitir que manche, que encarda. Eu não vou permitir. Eu quero vestes limpas. Quando Satanás se colocou em pé para acusar o sumo sacerdote, o Senhor já disse: o Senhor te repreenda, Satanás. E Deus está dizendo a mesma coisa. O Senhor está repreendendo o acusador. Repreendendo o acusador e tirando as vestes sujas e colocando vestes limpas em você. Ah, isso é incrível. Isto é incrível.
Lucas 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, e pelo Espírito ele venceu a tentação. E Lucas 4,14 diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, porque o mesmo Espírito que levou ele para... Deixa eu ler uma coisa aqui com você, olha aqui para mim, projeta Lucas 4,14, por favor. Jesus foi levado, em Lucas 4, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás no deserto. Cheio do Espírito, ele venceu Satanás, venceu a tentação. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. O Espírito que estava com ele, que o levou a vencer a tentação, foi o Espírito que trouxe fama a ele, que espalhou a fama, deu a ele poder e autoridade. Olha que coisa incrível. O mesmo Espírito que nos capacita, que nos fortalece para vencer as tentações, ele venceu pelo poder do Espírito a tentação, e pelo poder do Espírito ele foi levado, e a sua fama espalhou, por toda aquela região se espalhou a sua fama, porque o Espírito, o poder do Espírito estava nele. O que significa? Pelo Espírito nós podemos vencer a tentação, pelo Espírito nós podemos vencer as guerras, pelo Espírito nós vencemos Satanás, e pelo Espírito nós nos tornamos conhecidos, a nossa fama se espalha como pessoas vencedoras, vitoriosas. Se encha do Espírito, se encha da unção do Espírito. Jesus diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Feche os seus olhos, por gentileza. O Espírito do Senhor, esse que veio para anunciar boas notícias aos pobres, para curar os que estão com o coração quebrantado, liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes, para dar a todos que choram uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Abra o teu coração e diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu quero o Senhor. Ele vai tirar de você esse espírito triste, deprimido. Ele vai tirar de você as lágrimas do seu rosto. Ele vai colocar uma coroa, óleo de alegria em vez de pranto no seu coração, um manto de louvor, um manto de louvor, de adoração, ao invés de espírito deprimido. Então diga a Ele: eu estou aqui, Espírito Santo, eu estou aqui, estou com meu coração aberto, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da tua unção sobre a minha vida, eu quero o teu fruto na minha vida, eu quero exalar o teu perfume, eu quero a tua unção, Senhor, eu quero produzir esse fruto, eu quero, Senhor, que saia de mim esse fruto que eu ouvi nesta noite. Eu quero, Senhor, toca as minhas vestes, tira as vestes sujas, coloca vestes limpas em mim, tira, meu Pai, coloca uma mitra nova na minha cabeça. Diga a Ele, invoque Ele para a tua vida e diga: eu estou me levantando, Senhor,
chega de espírito deprimido, chega de lágrimas, chega de choro, chega, em nome do Senhor Jesus, chega, se levante em nome de Jesus. Ele veio para anunciar boas notícias aos pobres, em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, você vai crescer, você vai prosperar, Deus vai fazer coisas lindas na sua vida. Se levante e diga a Ele: eu estou aqui, Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo. Eu não serei mais vencido pelas tentações, eu não serei mais vencido pelo diabo, eu não serei mais vencido pela minha carne, eu não serei mais vencido, não, eu não serei. Agora eu me levanto para vencer, eu me levanto para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para viver em autoridade, andar em autoridade e poder, andar em autoridade e poder. Eu me levanto. Santidade gera autoridade. Santidade gera autoridade. Diga: eu estou me levantando em santidade e eu tomo posse de autoridade, porque eu não aceito perder, eu não aceito ser roubado, eu não aceito perder absolutamente mais nada. Diga a Ele: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre a tua igreja, reveste, assim como Jesus venceu as tentações, cheio do poder do Espírito Santo. Você tem poder para vencer as suas, assim como a fama dele se espalhou no poder do Espírito. O mesmo Espírito que te dá poder para vencer é o mesmo Espírito que te dá, que espalha a tua fama de vencedor, de vitorioso. É o mesmo Espírito que mostra ao mundo espiritual que você tem poder e autoridade. Então se levante e diga: Espírito Santo, toma minha vida. Eu quero comunhão com o Senhor, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero comunhão profunda com o Senhor. Eu não aceito mais acusação, eu não aceito mais condenação, eu não aceito mais andar com as vestes sujas. Eu estou tirando as vestes sujas. O Senhor está dizendo a você, o Senhor está dizendo a você: estou tirando as vestes sujas de você, estou colocando vestes limpas, um turbante de autoridade nova em você. Toma posse dela aqui agora, em nome de Jesus. Toma posse. Chega. Mostra ao diabo: você não me rouba mais. Você não rouba a minha paz, não rouba a minha alegria, não rouba mais o meu destino, o propósito que Deus tem comigo. Não rouba mais toda a glória do Senhor na minha vida. Não rouba mais, porque eu estou me levantando, eu estou me levantando, eu estou vestindo vestes limpas, eu estou vestindo um turbante novo, em nome do Senhor Jesus. Eu estou me levantando, eu tomo posse desse Espírito que o Senhor anuncia nesta noite, libertação das trevas. Deus proclama bondade para a tua vida. Deus vem para consolar os que andam tristes, os que choram. Deus troca, em nome do Senhor Jesus, por uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Toma posse do óleo de alegria para a tua vida. Chega de tristeza, há uma unção de alegria para a tua vida. Há uma unção de alegria para a tua vida. Toma posse da unção de alegria, do óleo de alegria. Vem, 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 Espírito Santo. 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 Vem, vem, Espírito Santo. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Ele vai te revestir. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deixa Ele moldar. Deixa. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu
Atraia para a tua vida. Atrai Ele para a tua vida. Atrai Ele para a tua vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Refaz. Refaz. Veste-nos com vestes limpas. Veste-nos. Veste-nos. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Aleluia. Eu quero. Você pode dizer isso? Diga a Ele: Senhor amado. Senhor amado. Diga: como um vaso. Como um vaso nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Ah, de todo o teu coração, diga a Ele: pega a minha vida. E me faça de novo. Diga: eu quero ser. 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 Um vaso. Um vaso novo. Deixa Ele fazer. Um vaso de glória. Um vaso de honra. Um vaso que glorifica o nome do Senhor. Se coloque como barro nas mãos do oleiro, para que Ele possa moldá-lo, fazendo de você um instrumento para a glória dEle. O vaso de honra, Ele coloca num lugar de honra. Não vai estar num lugar de desonra. O vaso de honra é colocado num lugar de honra. Seja esse vaso, para que Deus possa fazer na sua vida e através da sua vida tudo que Ele tem. Talvez nem você acredite tanto em você quanto Deus acredita em você. Talvez nem você acredite tanto em você como Deus acredita em você. Lembra de Gideão? Estava na pior crise, a nação. E o Senhor vem e diz: Deus é contigo, guerreiro valente. Ele não se enxergava como um guerreiro valente, mas Deus já o enxergava como alguém que Deus ia usar para algo tão grande. Abraão achava que ele era só um velho que tinha terminado seus dias, e o Senhor vem e diz para ele: tu é pai de multidão. Você não é só o velho. Nações estão dentro de você. Reis e nações vão sair de você. Olha que coisa incrível. Ele não imagina, talvez ele estivesse já pensando em aposentadoria. E o Senhor estava dizendo: não. Reis e nações vão sair de você. Você ainda vai fazer tantas coisas. Que coisa incrível. Deus nos enxerga
Ele enxerga o nosso futuro. Que o Espírito Santo dirija a tua vida. Comece a dizer ao Espírito Santo, conversar com Ele, dizer: Espírito Santo, eu preciso do Senhor, me dirige em tudo, dirige a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, dirige, Espírito Santo, dirige, Espírito Santo, dirige a tua igreja, Senhor, dirija, dirige, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, vai. Tem um guerreiro valente aí, tem reis e nações aí dentro, tem reis e nações aí dentro, aleluia, aleluia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, aleluia, aleluia. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, aleluia. Enche-nos, Senhor, enche a tua igreja, enche o teu povo. Receba a nossa adoração, Senhor, receba o nosso louvor, Senhor, receba, Senhor, aleluia, aleluia. Rema suricanta labachuri alabasurias, rema suricanta las remalas. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, 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 aleluia. Enche, receba a presença dEle, receba a unção dEle, receba o Espírito Santo, receba, receba, até transbordar, Senhor, derrama, enche-me. Seja abençoado nessa noite. Receba vestes novas. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Pega o teu propósito. Eu abençoo cada um de vocês. Que você saia daqui com uma mitra na cabeça. Santidade ao Senhor. Santidade que gera autoridade e poder sobre a sua vida. Que você saia daqui com vestes limpas. Deus está trocando vestes aqui, tirando as vestes sujas e colocando vestes limpas. A mitra suja e colocando uma limpa. Saia daqui cheio do Espírito Santo. O Espírito que te dá poder e autoridade para vencer os desafios, as guerras, as tentações. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus
que deu poder a ele para vencer a tentação no deserto, e depois o levou para a Galileia, e no poder do Espírito, a sua fama se espalhou. E o seu nome, que a sua fama cresça, que o seu nome seja um nome conhecido, um nome de relevância. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, sai daqui revestido de poder e autoridade, com nível de consciência profundo, cheio de poder, cheio de autoridade. Eu declaro tudo que você colocou no propósito 52 dias, esse tempo de restauração e de restituição na sua vida, que cesse o tempo das lágrimas, do choro, da vergonha, da humilhação, das perdas, que você entre no melhor tempo da sua vida, tempo de resgate, tempo de restituição, de restauração, de honra, que você saia daqui com a unção do óleo de alegria, vestido de vestes, de um manto de louvor, louvando e adorando, glorificando o nome do Senhor na sua vida. Eu te abençoo, receba essa bênção, receba essa unção, é o que eu declaro, e desde já lhe agradeço, Senhor. Diga aí: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Para Jesus.